perde tempo não. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais. Muito fácil, @programa Profissão Mulher Oficial, através do nosso e-mail, que é o produçãoppm@gmail.com, e também através do nosso WhatsApp. Manda sua mensagem para cá, que é o 11 94588 6161. Você pode falar o que você quiser, você pode mandar mensagem para qualquer participante aqui do nosso programa, mandar as suas dúvidas. Às vezes a nossa produção demora um pouquinho, tá, gente, para responder, porque graças a Deus é muita gente participando desse Brasilzão inteiro, mas tenha um pouquinho de paciência, que aos poucos a gente responde sim todo mundo, porque é muito importante a sua participação sempre, 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 né, Raquel? Exatamente. Olha, já apresentei essa moça aqui para vocês no comecinho do programa, mas se por um acaso você não viu, essa aqui é a Raquel Prates. A Raquel é terapeuta de constelação familiar sistêmica e canais de curas energéticas. Mas hoje ela vai conversar com a gente sobre terapia holística. Raquel, começo te perguntando, então, o que é terapia holística? A terapia holística, ela trabalha o ser de uma forma integral, a questão emocional, espiritual e física do ser humano, né? Então, de uma forma completa, a gente trabalha todos os clientes e pacientes que chegam. Bom demais. E até que ponto, então, a terapia holística, ela pode nos favorecer, pode nos alertar, pode influenciar no nosso dia a dia? Bom, a terapia holística, como as terapias convencionais, comportamentais, a psicanálise, os psicólogos, ela ajuda da mesma forma, mas a partir de um outro ponto, né? Entendendo as questões como um todo, né? Então, as depressões, a ansiedade. Então, a gente não trabalha só a causa da doença, e sim o todo. De onde vem essa doença? Né? De que forma ela começou? De que forma ela iniciou? De que ponto? Né? Então, a gente não trata a causa, né? E sim, não o efeito, desculpe, e sim a causa. De onde começou, de que forma? Que é justamente o que trabalha a constelação familiar sistêmica. Né? Muitas questões que a gente passa no hoje têm conexão com os nossos antepassados, com padrões que a gente carrega da nossa família, né? Como as questões financeiras, interpessoais, relações amorosas, né? Que a gente acaba por repetir, por um padrão de fidelidade a esse peso familiar. Né? Então, a constelação, eu digo que é uma terapia contemporânea que vai analisar um todo, e não só você como um indivíduo, mas todo o seu sistema ao qual você está inserido. Olha isso, gente, como é super, super importante que a Raquel está conversando aqui com a gente, porque é mais ou menos de encontro àquilo que eu falei no comecinho do programa, né, Raquel? De situações que, às vezes, por você crescer dessa forma, por ter a base familiar de uma determinada, enfim, de um determinado jeito, você acaba não notando no seu dia a dia. Exato, né? exato. Aquilo que para muitas pessoas não é normal, para você é normal. Exato. E você acaba, vou falar uma bobagem, é que eu não sou nada, não entendo nada dessa área, mas você pensa às vezes assim, puxa, fulano tem sorte e eu não tenho. Sim. É porque essa pessoa age de uma forma completamente diferente em determinadas situações, e você não age porque você não foi doutrinado para isso. É Exato. isso, né? É como, por exemplo, uma criança que tem na sua casa o pai espancando a mãe diariamente. Para ele é natural a agressividade. Então, quando a gente fala de moral em relação ao outro, principalmente dentro dessa terapia, a gente tem que analisar o todo, o contexto daquela família, e não só o que a gente entende como moral e cultural. Né, porque a partir da nossa ótica, a gente não está analisando o convívio social e o sistema ao qual aquela criança, aquela pessoa, adulto, está inserido. Puxa vida. A base familiar, ela é fundamental para o resto da nossa vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes, né, dentro da questão sistêmica, a gente acaba por repetir, porque é uma forma de nos mantermos pertencentes àquele seio familiar. Né? Então, se eu venho de uma família, por exemplo, que tem uma escassez financeira, eu inconscientemente me conecto a essa escassez, para quê? Para que eu me mantenha pertencente a esse sistema familiar. Óbvio que ninguém quer, né, esse processo de escassez, mas a gente está conectado inconscientemente a essa grande teia sistêmica. Né? E a gente se mantém nesse lugar, nesse padrão, para repetir o que os nossos antepassados fizeram. É como se eu dissesse, olha, eu sou igual a você. Veja, papai e mamãe, eu sou igual a você, não dando certo na vida, não conseguindo uma profissão de destaque, de sucesso. Então, nós vamos para o mesmo buraco, ainda que seja inconsciente. Olha que coisa, hein, doutor? Na medicina, doutora, isso também tem alguma ligação, eu digo assim, do ponto de vista, né, da medicina,
não sei se dá para fazer esse comparativo, mas, por exemplo, você consegue perceber que uma mãe, às vezes, que tem uma determinada insegurança, quando senta no seu consultório, ela acaba passando aquilo para a filha, e a filha, quando vai se consultar, você percebe essa mesma relação? Ah, com certeza. Falo que a gente tem esse feeling, o médico ele consegue sentir muito isso realmente. A hora que o paciente senta na tua frente, você já consegue, em poucos minutos, já entender um pouco como que funciona toda a dinâmica da família, toda essa questão como um todo. E isso é fundamental, de fundamental importância, você ter essa percepção para conseguir propor aí a melhor solução, o melhor tratamento. E realmente, o que a Raquel está falando é muito nosso dia a dia, realmente, dia a dia do médico. Quer dizer, você acaba arrastando para qualquer situação da sua vida, né? Qualquer situação, ainda que eu não tenha conhecido os meus pais biológicos, tá? Que Então, coisa! não necessariamente eu preciso saber da história, porque essa informação ela já está no meu inconsciente, inclusive quando eu fui gerada no útero. Que coisa! Né? Então, olha, eu não sei nada da história, mesmo assim eu estou repetindo, sim, porque a gente está conectado a essa grande teia, esse grande sistema, né? E é bem importante dizer algo aqui a respeito da constelação, e até pelo movimento todo que a gente está no Brasil neste momento, é que realmente, dentro do sistema, nós somos uma pequeninha gota d'água. Né? Então, quando a gente entende que tem um todo maior que faz parte, a gente permite realmente aceitar esse todo, né? De uma forma mais completa, mais humana, com muito mais compaixão. Agora, Raquel, eu já vi assim algumas situações, acho que até mesmo comigo, que você fala assim, vamos supor, você é mais nova, você diz, ai, minha mãe faz tal coisa que eu não gosto, mas o tempo passa, você amadurece e você, num determinado momento, repara que você estava fazendo aquela mesma coisa. Também tem a ver com isso. Exato. Quanto mais eu nego qualquer ação, emoção, sentimento dos meus antepassados, mais presa eu estou. Logo, a possibilidade de reproduzir esse padrão é imensa. Né? Então, a base de quando eu aceito esse jeito de ser do meu pai, da minha mãe, de um parente, a aceitação me liberta de reproduzir esse padrão. Então, quanto mais eu nego, quanto menos eu aceito, mais presa eu estou. E aí é muito comum, né? Principalmente quando a gente vira mãe, reproduzir até algumas falas que nos machucava quando nós éramos crianças. Né? Então, aquilo que a gente ouvia da mãe e do pai, a gente acaba por reproduzir identicamente para o filho. Por quê? Porque eu nego aquela situação, aquela emoção que aconteceu no passado. Né? E a constelação ela vem de que forma? Trazer luz. Como eu digo, né, uma analogia que eu faço, é acender a luz dos cômodos escuros do seu inconsciente. Então, a gente mostra para o cliente, para o paciente, que emaranhado familiar ele está preso, ou seja, por que ele está naquela situação, o que mantém ele preso àquilo, qual que é o padrão que ele está reproduzindo da sua família. Gente, isso é muito, muito interessante, muito louco também, né, Marisa? Realmente, faz pensar bastante. Às vezes a pessoa tem influências de coisas que nunca presenciou, mas está lá, né, na sua aura, né? Sim, e não só com os parentes sanguíneos, né? Eventualmente, se alguém da sua família tenha feito algo que beneficiou ou prejudicou alguém, esse alguém também faz parte do seu sistema familiar. Então, um exemplo é, por exemplo, se seu pai e sua mãe teve outras pessoas, amantes, traições, essas pessoas também fazem parte do seu sistema familiar. Então, ele traz uma visão ampla nesse sentido de que todos que conviveram de alguma forma com a sua família fazem parte do seu sistema familiar. Logo, te influencia no hoje, na tua vida, nas questões práticas, né, em todas as áreas. Às vezes a situação, uma guerra, né? Exato. Uma guerra, a maioria de nós aqui brasileiros, a gente tem alguma influência europeia, principalmente, né? E muitas dessas pessoas deixaram seu país, deixaram sua família e deixaram muitos amores também, né? Dinheiro, então tudo isso influencia. Por que eu tenho tanto problema com dinheiro? Porque o meu avô era italiano, ele deixou terras lá por conta da guerra e ele nunca mais se recuperou financeiramente. E eu, Raquel, descendente dessa história, me mantenho ainda nessa escassez da perda dessas terras. Então, uma conexão que a nossa mente racional ela não compreende. Então, como eu disse, traz luz para aquilo que a gente está preso no inconsciente. Então, o trabalho da terapia nessas situações seria exatamente o quê? Acender
é o que você falou, esses cômodos escuros. Exato. O que a gente chama, dentro do termo da constelação sistêmica, são os emaranhados. Então, imagine-se como uma grande bola, né, toda emaranhada, e a gente vai puxar um fio deste novelo para entender qual que é o cerne da questão, aonde está realmente um problema, né? Eu trabalho muito próximo com as minhas amigas psicólogas que fazem terapias, né, comportamentais, e quando o cliente, paciente dela, esbarra em algum assunto que ele não consegue entender racionalmente, a gente entra com a constelação, porque justamente a gente vai trazer aquilo que ele precisa olhar, que ainda não foi identificado dentro de uma terapia comportamental. Muito, muito interessante isso, gente. E olha, às vezes parece bobagem, mas não. Muita gente já viu, sei lá, até um pai que teve muito problema para, de repente, sei lá, parar num emprego. E aí, quando você vê o filho chega naquela idade que começa a trabalhar, ele repete os passos do pai. E eu acredito que tem a ver justamente com isso, né? Como ele cresceu daquela forma, mesmo que sem a total ciência, parece que aquilo que é a prática normal, né? Fatalmente, porque fica cristalizado dentro de si a forma como ele observou as dinâmicas da sua família, né? A relação do pai e da mãe, a relação do pai e da mãe com o seu profissional, a relação do pai e da mãe com o dinheiro, a relação do pai e da mãe com a própria criança, né? Então, tudo, além de ter a questão sistêmica, tem as questões ligadas à questão psicológica e emocional mesmo, que ficam cristalizadas dentro da gente. Olha, eu arrisco dizer para todos vocês que a maioria das nossas questões estão conectadas com a nossa criança ferida. Olha Né? que coisa. A maioria das dores que a gente carrega, elas foram iniciadas na nossa infância. A dor de uma criança, ela nunca pode ser sentida por um adulto, porque a gente não tem hoje como entender ou perceber o que é a dor de uma criança, né? A gente fala muito do abandono dentro dessa questão sistêmica, e o abandono logo a gente pensa num pai e numa mãe que deixou o seu filho. Mas abandono pode ser de diversas formas. A mãe que sai para trabalhar, o pai que sai para trabalhar. A gente sabe que é necessário como adulto, não é verdade? Mas a criança não entende isso. Ela entende que o pai e a mãe preferem o trabalho, que o pai e a mãe estão deixando ela sozinha, que o pai e a mãe rejeita, né? Mas óbvio que no mundo que a gente vive, a gente precisa trabalhar. Sim. Né? Mas não quer dizer que a criança tem entendimento, né, cognitivo para isso. Então, são informações que ficam realmente represadas dentro de nós e que nos leva, como adultos, a atuar como essa criança ferida, né? Buscando numa relação abusiva esse amor que não recebeu do pai, buscando as relações profissionais, se fazer através do poder, porque não recebeu o carinho, a atenção dos pais. Então, tem várias dinâmicas que acontecem em muitas áreas da vida que são representações dessa infância. Muito interessante isso tudo. Raquel, quero te agradecer. Muito obrigada. Acho super bacana esse tema que você trouxe, porque todo mundo tem algum problema, tem alguma dor, e na grande maioria das vezes, você sabe que está ali guardadinho, e não entende nem o porquê, né? Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Volte aqui quando quiser. Voltarei em breve para falar dos meus cursos também. Eu dou cursos na área de benzimento, na área de ervas, né? Advindo dessas informações da constelação, onde eu entrei em contato com os meus antepassados. Então, vai ser um prazer também trazer essas informações para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já continua. É rapidinho, bate lá, volta cá. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo.